Meninas, boa noite. Gente, eu tô com esse negócio aqui, colocaram aqui grudado no meu rosto, pode ser que eu bata em algum momento. Eu espero que não dê um super barulho. Estou muito feliz de estar aqui, eu estou muito alegre, muito grata. Espero que vocês estejam se sentindo acolhidas, porque o acolhimento também é essa comidinha gostosa, é um sofazinho para a gente se assentar, a gente se acomodar, é um ambiente bonitinho para a gente tirar uma foto. O acolhimento, ele também diz respeito desses detalhes. E a gente pensou em todos esses detalhes para vocês, se chegarem aqui, a gente poder ter esse tempo gostoso, nos sentindo acolhidas, abraçadas. E é um tempo muito bom a gente se reunir aqui enquanto mulheres, para conversarmos de um tema extremamente importante, principalmente para os tempos que a gente está vivendo, para a fase de vida que a gente tem tido na nossa sociedade. É o momento da gente realmente refletir. Eu quero só me apresentar bem rapidamente aqui. Como a Amor falou, meu nome é Lara, sou casada com o Gui Caim. Nós estamos casados há 3 anos. Eu sou professora, educadora e aqui na IBA sirvo com o Ministério de Mulheres, sirvo com o Ministério de Ensino também, o Crescer. A gente também trabalha liderando um PG, um pequeno grupo, e no Ministério de Missões, algumas coisinhas. E nesse ano, a gente começou um desafio agora novo. Eu e o Gui, nós nos tornamos aqui na nossa igreja mais uma das frentes missionárias da IBA. Nós agora somos parceiros da CEPAL Brasil, que é uma agência missionária. Estamos nesse processo para voltarmos para o campo missionário. Eu falo voltarmos porque eu e o Gui, a gente se conheceu num projeto missionário no Reino Unido. E desde então a gente está nesse processo de nos prepararmos para a nossa volta, e a gente está agora no processo se afunilando mais ainda. Orem por isso, nós temos muitas decisões para serem tomadas daqui para frente, mas com certeza a gente vai ter mais tempo para compartilhar sobre isso com a igreja também. A gente está nesse processo, nós vamos conversar bastante ainda sobre isso aqui nessa grande família, nessa casa. E um outro ponto importante que eu não posso esquecer é que eu sou mineira. Talvez, eu soltei um trem aqui sem querer e já me denunciou. Gente, eu tenho muito orgulho de ser mineira, lá do interiorzinho de Minas. Eu amo o meu país. Quem já foi no país, em Minas Gerais, sabe que funciona de uma forma diferente ali. A forma da gente viver a vida, enxergar as coisas, pensar nas coisas. Eu amo Minas. Eu quero te convidar para mais um momento de oração. E eu quero fazer um convite para você mesmo. Que você possa fechar os seus olhos e faça um convite para Deus mesmo, sondar o seu coração. As crianças estão bem aonde elas estão agora, os maridos, os filhos, está todo mundo bem, todo mundo vai sobreviver. E vamos viver esse momento aqui e deixar a palavra de Deus falar aos nossos corações. Então eu te convido agora a apresentar o seu coração, seus pensamentos diante de Deus. Pai, nós te agradecemos, Deus, por uma noite tão gostosa, uma quinta-feira, a gente poder se reunir com outras mulheres num ambiente tão gostoso, tão cheiroso, tão bonito, com a comida gostosa. Que privilégio, Pai, a gente poder ter um tempo assim. Obrigada mesmo, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, com uma única razão, que é prestarmos o nosso culto, os nossos louvores, a nossa adoração ao Senhor, Deus. A gente rende realmente os nossos corações a Ti. E nesse momento, a gente pede para que o Senhor também aquiete os nossos corações, Deus, os nossos pensamentos, e que a Sua palavra, Pai, venha falar diretamente aos nossos corações. Que o Senhor venha falar conosco nessa noite, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Mulheres, esse assunto é um assunto extremamente importante da gente conversar e pensar nessa questão, de mulheres que se abraçam, pensando no acolhimento, na hospitalidade. A gente precisa pensar num ponto extremamente importante que a gente tem vivido nos dias de hoje. E a gente está vivendo uma era que é considerada a era da hiperconectividade. O
que significa isso? Nós estamos extremamente conectados a todo momento. As redes sociais, a internet está aí para facilitar, e nesse exato momento, a gente poderia conversar com alguém do outro lado do mundo e manter o contato. E nós estamos conectadas com diversas pessoas ao mesmo tempo, interagindo com pessoas, inclusive pessoas até aleatórias. E as redes sociais possibilitam isso para a gente. Mas olha que interessante, porque ao mesmo tempo que nós estamos vivendo uma era de extrema conexão, no online principalmente, ao mesmo tempo nós nunca nos sentimos tão sozinhos. Uma geração que se sente solitária, distante emocionalmente das pessoas. E está saindo cada vez mais pesquisas e pesquisas, estudando e falando desse comportamento da nossa sociedade, principalmente por conta de toda a tecnologia das redes sociais, da própria internet também. E é interessante a gente pensar sobre isso. Para alguns pesquisadores, eles falam que nós estamos vivendo a epidemia da solidão. E às vezes o que as redes sociais elas fazem é que elas de alguma forma nos trazem essa ilusão de que nós estamos em contato real com muita gente. É uma ilusão de que nós estamos de fato acolhendo, construindo relacionamentos e aprofundando em relacionamentos. E aí eu trouxe para vocês 2 filósofos contemporâneos que vão falar um pouquinho a respeito, vão provocar uma reflexão a respeito de como a nossa sociedade está e como ela está lidando com as relações, que é o Byung-Chul Han e o Zygmunt Bauman. Eles dizem assim: as histórias que sustentavam nossa identidade coletiva estão se perdendo. Perdemos a capacidade de ouvir e de ser ouvidos verdadeiramente. Em um mundo dominado por informações fragmentadas e redes sociais, perdemos nossa capacidade de criar significados através das histórias. Nós postamos, compartilhamos e curtimos e temos a sensação de que estamos nutrindo as relações. E o Zygmunt Bauman, ele já é falecido, ele falava que a nossa sociedade é uma sociedade líquida. Ele colocou essa expressão e ele disse: na modernidade líquida, nada é feito para durar, inclusive as relações humanas. As pessoas querem relacionamentos, mas sem os desafios que eles trazem. A busca pelo sucesso individual e pela produtividade faz com que as pessoas tenham menos tempo para investir em relacionamentos significativos. E muitas vezes, estamos tão ocupados com as nossas próprias agendas que deixamos de perceber a necessidade do outro. Essa é a realidade que a gente está vivendo hoje da nossa sociedade e a sociedade que nós estamos construindo. Nós estamos perdendo a capacidade de ouvir e de sermos ouvidos, a capacidade de acolher, de se olhar para o outro. E aí fica então 2 reflexões para a gente começar a nossa conversa aqui nessa noite. Como podemos praticar o acolhimento em um mundo que tem perdido a capacidade de construir vínculos profundos? De que maneira podemos ser presença genuína em uma era onde a conectividade digital, a busca pela produtividade e o sucesso desafiam ainda mais as relações? Porque, embora nós façamos parte dessa sociedade, embora todas nós estejamos lutando para segurar todos os pratos que nós temos, das demandas que nós temos, se nós pararmos para nos olharmos no espelho e olharmos umas nos olhos das outras, a gente vai perceber que todas nós estamos carecendo de uma boa hospitalidade. Aquela hospitalidade que doa afeto, aquela hospitalidade que doa tempo, que doa abraço, aquela hospitalidade que doa o toque. A gente precisa disso. E nós precisamos disso e faz parte porque nós fomos criados por um Deus que vive a perfeita comunhão da Trindade e nos criou a sua imagem e semelhança, e nós temos isso em nós.
Isso faz parte de quem nós somos, isso está na nossa identidade. Viver com o outro, pertencer ao outro, esse senso de comunidade, de comunhão, está em quem nós somos e na forma que o nosso Deus nos criou. E se nós olharmos para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós poderíamos falar inúmeros personagens, inúmeros versículos bíblicos que vão exatamente tocar nesse ponto, que vão falar exatamente sobre a importância de estarmos em comunhão, a importância de vivermos em família, sobre o significado desse olhar para o outro, diversas histórias, diversos personagens, versículos de Gênesis a Apocalipse. E nessa noite, eu gostaria de compartilhar com vocês uma história. Ela é bem pequenininha, é bem rapidinho a história que é contada. Mas, particularmente, eu gosto muito dessa história porque eu acho ela extremamente inspiradora. E antes de entrar no texto, eu quero contar um pouquinho sobre essa história, o que está acontecendo, para a gente entender. Essa história que a gente vai ler, ela acontece no livro de Atos. O apóstolo Paulo, entendendo o seu chamado para levar o evangelho a outras pessoas e entendendo o seu chamado para levar o evangelho aos não-judeus, ou seja, os gentios, ele começa a fazer viagens, levando essa mensagem. E ele tem os seus companheiros ali com ele. E certa vez, Paulo ele tem um sonho, e nesse sonho, um macedônio, da região da Macedônia, ele diz, passe a Macedônia. Paulo então entende que naquele sonho, ele estava tendo uma revelação para ir até a Macedônia, para passar pela Macedônia, para compartilhar aquela mensagem que ele estava carregando. Paulo então decide ir até essa região com seus companheiros. Só que quando Paulo está fazendo esse movimento de sair ali da região que ele estava para ir em direção à Macedônia, era um movimento muito grande, porque Paulo ele estava saindo ali da região de Jerusalém, que era na Ásia, e indo em direção à Europa, que era a região da Macedônia naquela época, que é a Europa que nós conhecemos. Paulo ele estava cruzando o oceano, indo para um outro continente, uma outra civilização, uma outra forma de cultura, de funcionar a vida. E ele estava indo levar o evangelho para a Europa, para a Macedônia daquela época. O que ele encontraria lá? Como seria essa ida? O que eles fariam de fato lá? E aí eu trouxe para vocês, só para a gente entender o movimento que ele está fazendo. Saindo aqui da região de Jerusalém e indo. Sabe quando Jesus fala aos discípulos para eles levarem o evangelho em Jerusalém, a Samaria, aos confins? Paulo estava indo aos confins levar o evangelho. O que aconteceria lá? E a gente entra no texto, então, que está lá em Atos, no capítulo 16, e a gente vai ler do versículo 11 ao 15, que diz assim: partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Olha que loucura parece todo esse movimento, né? Paulo e seus companheiros indo para um outro lugar, cruzando, indo para um outro continente. Ali eles encontram essa mulher que estava buscando a Deus. Que mulher é essa que de repente acolhe esses estranhos que estão chegando para ficar na casa dela? Ela tinha acabado de receber, era novidade essa mensagem, o evangelho de Jesus, era novidade para ela estava recebendo essa mensagem agora. E ela estava acolhendo esses homens, convidando eles para sua casa. Quem é essa mulher? O que a gente sabe sobre Lídia é que ela era uma moradora da cidade de Filipos.
ela viera de Tiatira e estava em Filipos, que era uma das cidades principais daquele lugar. E a Bíblia vai nos falar duas coisas extremamente interessantes sobre Lídia. Uma, que ela era comerciante. Para aquela época, uma mulher à frente de um negócio, mexendo no comércio, isso já não era comum. E o segundo ponto que a Bíblia coloca, que ela trabalhava com tecidos na cor púrpura. E esse detalhe é um detalhe tão legal da gente saber, porque naquela época, para você conseguir esse tipo de coloração no tecido, demandava um processo muito caro. E a gente sabe, né, meninas, no universo feminino aí, produtos que demandam todo um processo, o resultado final do processo vai ser o quê? Um produto extremamente caro. Então, Lídia, ela vendia produtos caros, que eram os tecidos na cor púrpura. Então, naquela época, quem usava o tecido na cor púrpura eram pessoas que tinham dinheiro, tinham grana. Era um artigo de luxo. Inclusive, quando Jesus é preso pelos soldados romanos, e eles começam a tirar sarro com a cara de Jesus, e falando, o rei dos judeus, eles tiram a roupa de Jesus e eles colocam sobre ele um tecido na cor púrpura, exatamente para representar essa nobreza. E eles estavam tirando o sarro com Jesus, porque esse tecido representava isso. Então, Lídia trabalhava com um tecido caro. Isso nos leva a entender que a clientela de Lídia era uma clientela que tinha dinheiro. Naturalmente, Lídia devia ter um padrão de vida diferente dos demais ali. Ela tinha uma condição boa de vida. E ela abre daquilo que é seu, do seu, para compartilhar com aqueles homens e recebê-los na sua casa. Nós não sabemos se Lídia era uma judia casada com um gentio, e por isso ela estava buscando a Deus, ou se ela era uma gentia casada com um judeu. Nós não sabemos essas origens de Lídia. O que nós sabemos é que aqui nós temos uma mulher que estava buscando a Deus. E no encontro, parece que divino, assim, arquitetado, ela está num lugar, buscando a Deus, e ali chega a mensagem, o evangelho de Jesus. Olha que coisa louca, não parece um encontro assim arquitetado? Paulo e seus companheiros levando o evangelho exatamente no lugar que ela estava. E ali esse encontro acontece. E ali o coração dessa mulher se abre e ela recebe a mensagem do evangelho. E o texto vai nos dizer algo extremamente engraçado, gente. Eu acho isso muito engraçado. Porque o texto ele vai falar, lá no finalzinho, e nos convenceu. Gente, eu fico pensando, se fosse uma mineira, falando assim, vamos lá em casa, comer um pãozinho de queijo, tomar um cafezinho, passar uma broinha quentinha. À noite a gente acende o fogão a lenha, faz a comidinha. Nossa, vou, claro, 3 segundos, convenceu. Não sei o que Lídia usou para convencer esses caras. Talvez pode ter sido, né? Vamos lá para casa, tomar um banho digno, comer uma comidinha. Enfim, ela os convenceu e eles foram para aquele lugar, para aquela casa. E aí eu fico pensando, que legal deve ter sido esse tempo na casa de Lídia. Imagina a cena deles sentados à mesa e Paulo e seus companheiros compartilhando com Lídia tudo que Jesus estava fazendo na região de Jerusalém. Imagina, Paulo está compartilhando com pessoas que estavam recebendo o evangelho agora. Tudo era novidade. Imagina Paulo e os caras ali sentados contando dos milagres, os sinais. Jesus está fazendo isso, ele fez isso, aconteceu tal coisa. Imagina, sabe, naquela conversa, que tem aqueles momentos altos, de muita empolgação, e de repente você tem um momento baixo, e talvez Paulo chora, fala das lutas também, das renúncias, da dificuldade. Imagina as conversas que eles não tiveram ao redor daquela mesa. Que gostoso deve ter sido. Sabe aquela coisa tipo, Paulo, conta mais. Quero saber mais sobre essa mensagem. E aí eu fico pensando quantas das vezes a Bíblia nos aponta a mesa como esse espaço de conversa, esse espaço de pertencimento, um espaço de encontro, de partilha. A mesa como esse lugar de acolhimento.
A mesa como esse lugar de histórias que são contadas e histórias que são acolhidas, das risadas, das lágrimas. E aí a gente precisa começar a pensar como está o nosso tempo de mesa. Como está o nosso tempo de mesa? Nós temos perdido essa capacidade por conta da nossa correria e das nossas rotinas de nos assentarmos à mesa e ouvir e conversar. E quando eu penso nessa cena aqui de Paulo, seus companheiros na casa de Lídia, compartilhando o evangelho, compartilhando da vida, de histórias, não tem como, gente, inevitavelmente, eu venho para cá e penso em como nós estamos vivendo os nossos dias tão corridos, com tanta falta de mesa, de tempo, de mesa, de conversa, de histórias. Hoje é tudo no 2.0, não dá para... sabe, eu vou ouvir no 2.0, ouvir, pronto, porque a gente não tem tempo para ficar ouvindo. Não dá. Você vai conversar com alguém, chega logo no ponto. Qual que é o ponto? Eu quero o ponto. Chega logo no objetivo. A gente está perdendo essa capacidade de ouvir, de parar sem ficar olhando toda hora no relógio. Bora, rápido, vamos. A gente está perdendo isso, a capacidade de contar e ouvir histórias. Eu estava me lembrando, preparando isso, eu estava me lembrando muito do meu avô. Meu avô nasceu em 1926, por parte de pai. E meu avô, ele era um contador de histórias. E eu tenho até hoje a cena do vô Ari, assim, sentadinho na poltrona dele, com a boinazinha dele, um reloginho de bolso. O vô não saiu do Fundamental 2, mal sabia ler e escrever. Ele era caminhoneiro. Ele visitou todos os estados do Brasil, de norte a sul. Ele conhecia todos os estados e ele amava contar história. E eu conhecia muitas das culturas, das comidas, das músicas dos estados, porque eu sentava para ouvir meu avô. E tem histórias que o vô contava que até hoje eu tenho elas guardadas e que um dia eu vou conseguir contar para os meus filhos, porque ele tinha umas aventuras meio loucas. E eu amava. E quando eu fui para a escola, eu comecei a estudar a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Eu lembro de ir até o vô e falar: vô, o que o senhor sabia disso? Ditadura. Vô, como foi a ditadura? Conta. E eu lembro que meu vô amava contar e eu amava ouvir as histórias do meu vô. E aí, há pouco tempo, como eu falei para vocês, sou professora, né? Eu estava falando sobre isso com os meus alunos, de histórias, algumas histórias do meu avô que encaixaram na aula lá, sobre culturas e tal. E aí eu tive uma brilhante ideia. Ok, as crianças de hoje em dia estão um pouco desconectadas de como era a vida há 40, 50 anos atrás, sem internet. Gente, para eles é tipo Nárnia. Como viveram, o que comiam, aonde... Como viver num mundo sem internet? Para eles é uma loucura. E a gente estava conversando exatamente sobre isso. Eu falei: ok, vocês vão então fazer uma entrevista, bate-papo com seus pais ou com seus avós, e vocês vão descobrir como que eram os aniversários, quando eles saíam com as amigas, para onde que eles iam, como que eles compartilhavam a vida. Vão descobrir. Gente, não deu 3 segundos, virou um caos. Por quê? Não, porque eu só vejo meus pais de final de semana. Quando os meus pais chegam em casa, eu já estou dormindo. Ah, não, porque final de semana meus pais trabalham muito. Eu não encontro muito meus pais de final de semana. Quando encontro, a gente fica cheio de coisa, cheio de atividade. Eles não vão querer fazer trabalho de final de semana. Tá, umas 2 semanas. Gente, um caos, assim, caos instaurado na sala de aula para tentar uma data que as crianças pudessem sentar com os pais ou os avós, para conversarem. Para conversarem. Foi caótico. No final das contas, eu tive que fazer uma coisa toda burocrática. Quem conseguir tal data vai, quem não conseguir tal data. Era para ser uma coisa rotineira, do dia a dia. Sentar, conversar, partilhar a vida, saber como está, poder fazer perguntas, ter tempo. Como era a sua vida, mãe? Onde você ia?
a gente está perdendo isso. A gente está abandonando o nosso tempo de mesa, muitas das vezes, para tentar garantir um resultado do futuro. E a família está correndo um grande risco de ser prejudicada. Ela já está sendo. Quem trabalha na área da educação aqui, gente, quem é professor, sabe o que eu estou falando. E que eu não estou exagerando. A gente está criando crianças e adolescentes com uma mentalidade de que eles têm que estar ocupados de segunda a segunda, com inúmeras atividades, pensando sempre no futuro, só que essas crianças e esses adolescentes serão adultos um dia. E eles estão sendo criados com uma mentalidade de que tudo que eles fazem agora é para um futuro de sucesso, e eles têm isso na ponta da língua. Eu faço isso porque daí minha mãe falou que futuramente eu vou fazer tal coisa. Não, meu pai deixou eu fazer isso daqui porque daí ele prometeu que no futuro vai ser assim, assim, assim. E eles têm isso assim, ó, na ponta da língua, para falar com a gente. O porquê que está tão corrido e eles não conseguem ter esse tempo para fazer as atividades. E aí a gente vai criando essas crianças que futuramente serão adultos com essa mentalidade, porque eles não estão aprendendo o que é isso. Só que nós teremos adultos que não conseguem conversar com seus familiares, que não conseguem conversar com seus velhos. Adultos que não conseguem olhar para os seus idosos, porque foram crescendo nessa roda. E aí eu trouxe para vocês uma projeção do IBGE aqui no Brasil, que de acordo com o IBGE, a população idosa de 65 a mais, ela deverá superar de crianças e adolescentes por volta de 2030. Tá logo aí. O que isso significa? O Brasil está vivendo o envelhecimento populacional. Ou seja, pensa na pirâmide, a gente tem uma pirâmide de cabeça para baixo. A geração mais nova, o número de crianças e adolescentes que estão nascendo é menor do que o número de pessoas idosas, ok? E o que está acontecendo é que em 2030 as projeções é que nós teremos pela primeira vez no nosso país um número de idosos maior do que o número de crianças e adolescentes. Só que nós estamos criando crianças e adolescentes para pensar em dar o gás, em correr atrás, em garantir o futuro, se ocupar de segunda a segunda. E aí a gente vai ter uma maioria de idosos no país. Quem vai acolher essa galera? Quem vai dar atenção para essa maioria? E a intenção é genuína, queridas. Eu não quero ser hipócrita. Eu entendo, a intenção é genuína. A gente quer o melhor, a gente quer tentar garantir, vai estudar, vai ter a sua casa, vai ter um trabalho digno. Eu entendo a intenção nesse sentido, mas nós precisamos pensar, no meio de toda essa intenção, o que a gente está sacrificando? Quais são as prioridades que nós estamos sacrificando e qual preço a gente está pagando? E o preço está sendo alto. Está sendo alto. Inclusive, os estudos mostram que essa faixa etária dos 60 a mais, é uma das faixas etárias que mais sofrem problemas de saúde mental. É uma faixa etária que precisa ser acolhida, ser ouvida, ser abraçada. E eles serão a maioria daqui a uns tempos. Quem vai acolher essa gente? Como que nós temos ensinado as nossas crianças e adolescentes a pensar neles? Como que o nosso exemplo hoje, as nossas vivências, as nossas experiências estão ensinando e influenciando a nova geração a respeito disso? Meio disso tudo, então, para onde a gente vai olhar? Qual então vai ser o nosso modelo? Nós temos um modelo. Nós temos um modelo. Jesus, após lavar os pés dos discípulos, ele disse: pois bem, se eu sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Jesus, ele se relacionava com as pessoas olhando de baixo para cima, assim, como quem serve. Porque a linguagem de Jesus é o amor, ele dá, ele se dá.
Jesus, ele escuta e ele escuta atentamente. Ele é o nosso maior exemplo. E não há outro caminho, queridas, se nós não começarmos nesse ambiente de partilha e de intimidade. Não há outro caminho se nós não começarmos nesse ambiente onde a gente se doa. Onde a gente compartilha daquilo que nós temos e daquilo que nós somos. É no abraço, é no toque que a gente começa a compartilhar a vida uns com os outros. É o olhar um no olho, sabe? É você estar de fato presente ali. Não é na disputa, não é na briga, na cobrança. Por que você não fez isso? Não fez aquilo? Não é na rixa, é no acolhimento. É na intimidade que a gente aprende do outro e que a gente se aceita. Tem gente que vai dizer, e eu já ouvi isso várias vezes, eu gosto de ficar no meio dos meus bichos, no meio dos meus gatos, no meio dos meus cachorros, não tem problema. Ok, mas é no meio de gente que a gente aprende a ser gente. É no meio de humanos que a gente aprende a ser mais humano. É no meio de gente que a gente aprende a respeito das nossas limitações, das nossas prepotências, do nosso orgulho, do nosso ego. É convivendo com gente que a gente aprende isso. Entre humanos a gente se mantém mais humano. E a gente pode enxergar a nossa própria limitação no outro, a nossa vulnerabilidade no acolhimento. Quando Jesus está prestes a se entregar, ele solta uma comparação muito legal. Jesus ele fala assim com os discípulos: se um grão de trigo cai na terra, se ele não morre, ele não frutifica. Um grãozinho de trigo caindo na terra, no solo, se ele não morrer, ele fica só. Quem entende de planta aqui, sabe que às vezes você pega uma sementinha, você quer transformar ela numa árvore, às vezes você vai deixar no sol, ela vai torrar no sol, mortinha, mortinha, mortinha. Depois que você tem certeza que ela está mortinha, você pega essa sementinha, taca lá no fundo da terra, mortinha, taca a terra por cima, morreu. Aí você espera. E aí ela frutifica. O grão de trigo caindo no solo, se ele não morre, se ele não estiver disposto a perder, a renunciar, a dar o braço a torcer, ele fica só. Nós somos esse grãozinho de trigo que cai e que precisa entender que a gente morre. A gente dá o braço a torcer, a gente renuncia, para a partir daí a gente frutificar. E diferente do que às vezes a gente acha, mas sou tímida, não é para mim, essa coisa de acolher, de abraçar, de ir em direção ao outro, é para quem é extrovertido, para quem tem essa personalidade expansiva. Eu não sou assim. Tem nada disso, gente. Não é sobre isso. Quando a gente olha para o Evangelho, a gente entende que doar-se não é para os fortes, para os que têm uma personalidade expansiva. Não é. Doar-se é para os fracos. Os fraquinhos, que entenderam que é na comunhão, é convivendo com gente que eles são fortalecidos. Os fracos que entenderam que precisam da comunhão, que precisam ir em direção ao outro. Os fracos que entenderam que a sua força ela vai se recarregando no partilhar, nesse se doar. É uma loucura, porque é um paradoxo de você alegrar-se à medida que você está perdendo. E que você vai perdendo à medida que você ganha. Mas é esse paradoxo que o Evangelho vai nos trazer. Eu estou doando e a graça de Deus está superabundando em mim, porque tudo que Ele me dá não é para parar em mim. É para eu continuar doando e passando para frente. Eu estou perdendo enquanto eu estou ganhando. Eu estou me alegrando enquanto eu estou me doando. É um paradoxo, mas é um paradoxo salvífico, queridas. Isso nos salva de nós mesmas.
olhar para o outro, caminhar em direção ao outro, estar disposta a renunciar, se sacrificar, a perder. Isso nos salva de nós. É um paradoxo salvífico e necessário. Que nós possamos olhar para esses ambientes de restauração, ambientes de pertencimento, como ambientes, acima de tudo, de doação. E essa foi uma resposta imediata de Lídia. Ela prontamente ofereceu a sua casa para receber Paulo e seus companheiros. E a partir dessa disposição que Lídia teve, Deus fez algo ali, que foi para além dela. Deus abençoou, a casa dela foi abençoada? Sim, receberam o evangelho. Só que a casa de Lídia se tornou o primeiro encontro da igreja de Cristo naquela cidade. Deus usou aquele movimento de disponibilidade dela, aquele movimento de entrega dela para fazer algo que ia para além dela, algo que beneficiaria o reino de Deus. Olha que coisa linda isso. Que coisa linda, ela não fazia nem ideia, Paulo não fazia ideia, e Deus utilizando desse movimento, porque é tudo sobre isso. É tudo sobre isso. Lídia foi acolhedora, generosa e hospitaleira, e na casa dela se iniciam as primeiras reuniões da comunidade de Cristo na Europa. Paulo não fazia a menor ideia do que ele iria encontrar nesse movimento dele, mas ele foi extremamente intencional e obediente à palavra que ele havia recebido. E aí no grego, o contexto no qual Paulo está e que ele escreve as cartas dele, a palavra que deu origem à nossa palavra hospitalidade no português, ela vem do grego. E no grego, a origem dessa palavra é filoxenos. E ela é a junção de duas palavras, filo e xeno. Filo significa amigo, xeno significa estranho. Portanto, o significado de hospitalidade, e no português não tem, né, toda essa profundidade. Mas o original, o significado dessa palavra é como que transformar estranhos em amigos. Essa é a hospitalidade. Transformar estranhos em amigos. Aquele que vem de fora, aquele que é estranho a mim, ele entra para dentro da minha casa, da minha rotina, ele é convidado a sentar à mesa, a compartilhar a vida, é um estranho que chega. Esse é o significado da palavra hospitalidade. Talvez, queridas, esse estranho hoje para você pode ser alguém dentro da sua própria casa, que há tempo você não senta para ouvir e saber como está o coração dessa pessoa. Alguém que dorme do seu lado, ou no quarto do lado, e que há tempos é um estranho que você convive, e que você não sabe o que está acontecendo ali, e que vocês não estão partilhando mais vida. Ou talvez esse estranho é aquela sua amiga que você sai toda semana para um rolê, mas que você nunca parou para de fato ouvir o coração dela, para saber como ela está. Ou aquela pessoa do seu trabalho que você conversa sempre há anos, todos os dias você se vê, mas você nunca sentou para compartilhar a razão da sua fé. Porque você tem esperança no que você tem esperança, porque você acredita no que você acredita. São estranhos que às vezes estão do nosso lado, não precisa vir de um outro continente, num outro lugar. Talvez estranhos que estão na nossa casa, do nosso lado. E sabe o que é o mais louco de tudo isso? É que nós nunca saberemos os encontros divinos que nós teremos com as Lídias por aí. As Lídias que vão nos receber nas suas casas, que vão nos acolher, nos oferecer conforto e afago, e ali na casa delas nós poderemos abrir da nossa vida e do que Cristo tem feito na nossa vida, e nós não fazemos ideia do que Deus pode fazer a partir dessas Lídias. Nós também não sabemos os Paulos que nós podemos encontrar por aí,
que vão se chegar à nossa mesa e que vão compartilhar de tanta coisa. Sabe quando você tem aquela conversa que enche a sua vida de esperança, enche a sua casa, te encoraja? Nós não sabemos os Paulos que vão se assentar à nossa mesa para compartilhar a vida e vão encher a nossa vida de esperança, de coragem, para a gente continuar vivendo. Nós não sabemos. Os encontros divinos que Deus pode estar preparando para os estranhos que se achegam a nós. Esse é o caminho, queridas. Esse caminho de nos doarmos, de nos entregarmos em humildade, e nesse espaço, no abraço, no toque, a gente começa a ouvir o outro. A gente dar espaço para que as pessoas sejam autênticas e sinceras num ambiente seguro de acolhimento. E agora, estou caminhando para o fim, e eu preciso compartilhar uma coisa importante com vocês, de toda essa história. Porque esse mesmo Paulo, que foi, não só para lá, para outros lugares também, esse Paulo, ele viveu uma vida toda que tinha a ver com o reino, se entregando. Imagina quantas casas Paulo não entrou, quantas mesas Paulo não se assentou, quanto pão Paulo não dividiu, quantas famílias Paulo não ajudou a restaurar, quantos casamentos. A multidão seguia Paulo. Quantas histórias, quantos abraços Paulo não foi dando ao longo das suas viagens. E esse Paulo, que se assentou em tantas mesas diferentes, chega no final da sua vida e ele está preso, debilitado. Esse Paulo chega no final da sua vida, não tem mesa. Não tem sorrisos. A mesa não está cheia, não tem nem mesa, né? Tem mesa cheia, não tem nem mesa. Não tem os amigos, não tem rostos conhecidos. E aí Paulo, ele vai escrever as suas últimas palavras para Timóteo. E ele está indo para o seu julgamento, sozinho, debilitado. Não tem ninguém ali, essa galera toda, ninguém. E Paulo então escreve as suas últimas palavras para Timóteo. E ele diz assim: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Paulo, no final da sua vida, ele não está com a galera, com a mesa cheia, com todas essas pessoas. Mas Paulo sabia a razão do porquê ele fazia o que ele fez. Paulo sabia a razão das rodas de conversa, das casas que ele entrou, das mesas que ele se assentou, das famílias que ele visitou, das orações que ele fez, das conversas que ele ouviu. Ele sabia a razão do porquê ele fazia o que ele fazia. Não era para receber de ninguém, porque ele sabia quem o via, quem o assistia. Ele sabia para quem ele estava fazendo tudo aquilo. Não era nada sobre ele. Nada sobre ele, não tinha nada a ver com ele. Ele sabia a razão da sua entrega. É muito maior do que a gente, queridas. Eu sei que às vezes a gente tem algumas dificuldades. Às vezes as mulheres vão ter um jeito peculiar de lidar com algumas crises. Não é sobre a gente, não é sobre nós. Não é sobre nós. A gente precisa aprender a conviver com o outro. E nesse espaço de convivência, ir deixando Deus, tratando aquelas dificuldades que a gente tem. Mas a gente precisa se mover em direção ao outro. A gente precisa ser esse instrumento de acolhimento. E agora eu já estou encerrando mesmo. Esse é o movimento do reino de Deus. De se doar vez após vez, de andar mais uma milha, de dar a outra face, de dar a túnica. Esse é o movimento do reino de Deus. De às vezes acolher muito mais do que você está sendo acolhida. E
de começar principalmente com os de dentro, com os de casa, com essas crianças, com esses adolescentes que estão precisando ser ouvidos, com os velhos que estão precisando ser acolhidos. O Evangelho, queridas, é esse convite para nos doarmos. E assim a gente vai construindo ambientes de acolhimento, ambientes de afeto e de amor. E a gente vai experimentando a graça de Deus nessas relações. Não há outro caminho, queridas. Não há outro caminho senão nesse espaço onde nos doamos. E eu faço uma pergunta para vocês: quem são os convidados à nossa mesa? Quem são os convidados à nossa mesa? Como nós temos proporcionado ambientes para esse espaço? E isso precisa ter uma consciência da nossa parte. Glória a Deus, a nossa igreja tem falado tanto sobre isso, sobre esse caminhar intencional. Tanto. É preciso uma consciência para se edificar ambientes assim. É preciso um entendimento. E você realmente ter um movimento intencional. Bonhoeffer, ele vai dizer que Jesus, ele está mediando todas as relações. Não só a nossa relação com Deus, mas a nossa relação um com o outro. E ele diz que Bonhoeffer media essas relações e é como se todas as vezes que eu vou em direção a alguém, Jesus ele está indo primeiro. Todas as vezes que eu me movimento em direção a alguém, Jesus ele está indo primeiro. Jesus precisa mediar, queridas, as nossas relações. Jesus precisa mediar os nossos abraços. Jesus precisa mediar os nossos ambientes de conversa, as conversas que nós temos. Ele media todas as coisas e aí nós vamos criando esse ambiente e essa rede, porque eu não consigo chegar lá na ponta. Eu não chego lá na ponta. Mas a Maria, a Paula, estão lá na ponta, elas conseguem chegar. E nós vamos criando redes e ambientes de acolhimento, intencional, movimentos em direção ao outro, e nós não sabemos o que Deus pode fazer a partir disso. O que Deus pode fazer a partir disso para o reino dEle. Para o reino dEle crescer, avançar e alcançar outros corações. Queridas, cuidar é doar do que temos e do que somos. E se talvez você não tenha se sentido acolhida por alguém, o Senhor nos acolhe. Ele nos acolhe. E quando a gente olha para a palavra dEle, a gente vê diversas vezes Ele nos apontando para um acolhimento, e um acolhimento físico também, que Ele pode fazer através de algumas pessoas, talvez algum movimento que a gente faça. Mas eu quero te e me desafiar nessa noite a sermos de fato encorajados a acolhermos outros, a sentarmos mais para ouvir e não só falar, a acolher com um abraço, com um toque, em casa, não sei. E eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos e nós vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Pai, nós te agradecemos, Deus, pela Tua palavra. Te agradecemos pela Tua mensagem que chegou até a nós, nos abraçou. A Tua palavra que nos encorajou. A Tua palavra que nos limpa, nos cura, nos acolhe. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos escuta no secreto. O Senhor é um Deus que nos escuta no nosso secreto. Pai, mas nessa noite a gente quer pensar nesse movimento em direção ao outro.
Enche os nossos corações, Pai. Alinha o nosso coração com o Teu coração. Alinha os nossos pensamentos com os Teus pensamentos. Deus, nós não fazemos ideia dos planos que o Senhor tem para o Teu reino. E de como nós podemos ser pequenas peças e instrumentos naquilo que o Senhor está fazendo. Não é sobre nós, Deus. Que nós possamos nos doar sem esperar. Que possamos nos entregar sem esperar, Pai. E ainda que em um momento nós estejamos nos sentindo assim, sozinhas, que nós saibamos que o Senhor nos assiste. O Senhor nos vê. Obrigada, Deus. Continue abençoando a nossa noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.